Neste vídeo, testemunho de Sônia Arguinzoni, um ex-traficante de drogas que hoje prega o Evangelho. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Em recente visita à CPAD, o irmão Sônia Arguinzoni, pastor de uma igreja nos Estados Unidos com mais de 4.000 membros, a maioria ex-viciados, contou seu testemunho e mostrou o que Deus pode fazer com uma criatura que se encontra no fundo do poço, praticamente sem nenhuma esperança de salvação. Originário de uma família evangélica pentecostal, Sônia não sabia, entretanto, o que era ter uma experiência pessoal com Cristo. Sem solidez espiritual e levado por amizades danosas, envolveu-se com drogas aos 12 anos de idade, passando a integrar uma das inumerosas gangues de viciados existentes em Nova York. O desejo de seu coração era encontrar paz, uma verdadeira razão para viver, porém o que conseguiu foi aprisionar-se da maconha, da heroína e, por fim, da cocaína. Aos 15 anos, deixou a escola, pois tinha de roubar para manter o vício, aprofundando-se ainda mais no submundo do crime, onde tornou-se até mesmo traficante. Por 10 vezes foi preso e conduzido às cadeias da cidade e chegou a ser levado para um hospital federal de reabilitação como parte de um programa do governo no combate às drogas. No entanto, todas as tentativas de livrar-se do vício de nada adiantaram, pois tornara-se dependente dos tóxicos. Um encontro providencial. Segundo conta o irmão Sônia, David Wilkerson havia chegado recentemente do estado da Pensilvânia, movido pela visão de Deus de pregar o Evangelho aos integrantes de quadrilhas em Nova York. Ele veio trabalhar exatamente no bairro onde eu residia, acrescenta, e continuou. A primeira vez que me encontrei com o irmão David, eu estava com os amigos em um cruzamento de ruas e todos estávamos sob efeito de drogas. Quando o vimos, pensamos tratar-se de um detetive que vinha nos prender. Ao aproximar-se de nós, declarou que havia recebido uma ordem de Deus e que estava ali para nos falar do amor de Jesus. Foi preciso que outras visitas acontecessem para que Sônia pudesse crer na intenção de David em ajudá-lo, e este acabou por levá-lo para a sua própria casa, a fim de que pudesse se ver livre do uso de tóxicos. David Wilkerson havia fundado o Desafio Jovem, e a visão do que Deus haveria de fazer no futuro achava-se bem forte em seu coração. Após um dia e uma noite na casa do pregador, Sônia acabou por sair de lá e voltou ao submundo das drogas. Deus, no entanto, estava trabalhando para a sua libertação e proporcionou-lhe um encontro com um ex-viciado, amigo seu, que havia sido liberto pelo poder de Cristo. Este jovem disse que estivera internado em uma casa de recuperação e se propôs a me encaminhar para lá. Qual não foi a minha surpresa ao descobrir que o local era o Desafio Jovem do irmão David, afirmou. Nick Cruz, antes um chefe perigoso de quadrilha, havia sido ganho para Cristo através daquele ministério e estava colaborando com o trabalho. Foi ele um dos conselheiros de Sônia, até que em determinado dia o jovem viciado teve um encontro com o Senhor, que entrou em seu coração e transformou radicalmente sua vida. Foi uma libertação instantânea e gloriosa, como só Cristo pode fazer. O início de um ministério. Tendo passado alguns anos dedicando-se ao estudo e aperfeiçoamento na palavra, o irmão Sônia frequentou alguns seminários, retornando depois
para auxiliar David Wilkerson em seu ministério. Posteriormente, o irmão Sony foi chamado por Deus para iniciar um trabalho entre viciados em Los Angeles, cujo objetivo era alcançar cada vez mais um maior número deles para Cristo. O nome dado ao ministério foi Alcançando Vitória, e este foi apenas o começo de um trabalho de grandes proporções entre aquele grupo de marginalizados. Hoje existem diversas casas de recuperação ligadas à organização, e muitos líderes, antes escravos das drogas, têm surgido ao longo dos anos, além da igreja com mais de 4.000 membros, a maioria ex-viciados, que o pastor Sony pastoreia em Los Angeles. Sony declara: o índice de recuperação é surpreendente. Enquanto o governo americano consegue recuperar apenas 2% dos viciados que são alcançados pelos programas oficiais, o nosso trabalho tem chegado a índices bem mais animadores, por volta de 80%. Além de evangelizar e recuperar os jovens viciados, a organização presidida pelo pastor Sony retira-os das ruas até que estejam completamente libertos e prontos para serem reintegrados à sociedade. Eles recebem orientação através de cursos profissionalizantes e logo após, como pessoas úteis à nação e servos de Jesus Cristo, são levados de volta para os seus respectivos lares. A razão de agirmos assim é muito simples, disse o irmão Sony, para em seguida acrescentar: de nada adianta falarmos de Cristo para um viciado e o deixarmos vivendo no submundo. Temos que evangelizá-lo e mostrarmos a ele a porta de saída desse inferno. O trabalho de recuperação é dividido em 3 fases. A primeira delas é chamada de indução. É a fase quando o viciado vai quebrar o hábito do consumo de drogas. Nesse período, às vezes parece que não ficará na casa de recuperação. Sente terrivelmente o desejo de consumir tóxicos e só pelo poder da oração e através de aconselhamentos permanentes, ele permanece no programa. A segunda fase é a de reabilitação e ensinamento, onde recebe orientação nas mais diversas áreas. Só então passa-se para a terceira fase, chamada Entrando de Novo. É quando damos início ao trabalho de devolução daquela pessoa à sociedade, procurando emprego para ela ou conduzindo-a a programas profissionalizantes. Todo o processo leva cerca de 1 ano, mas em alguns casos, com 6 ou 9 meses, muitos estão recuperados. Através da transformação visível, essas pessoas acabam por alcançar também seus familiares, pois acostumados a ver os ex-viciados em uma situação degradante, surpreende-se diante da mudança radical de vida, o que os leva também a receberem o Evangelho e aceitarem a Cristo como Salvador. O trabalho desenvolvido pelo pastor Sony pode ser encontrado atualmente na Holanda, Inglaterra, México, Espanha e brevemente estará chegando ao Brasil. Estivemos recentemente com autoridades brasileiras que demonstraram interesse em que o trabalho seja desenvolvido aqui. Além do propósito de estabelecer os primeiros contatos para o início das atividades da organização no Brasil, a viagem do pastor Sony teve ainda a intenção de marcar 2 ou 3 cruzadas para viciados em drogas, que fará em companhia do irmão Nick Cruz, possivelmente durante o mês de julho de 1990, em grandes cidades brasileiras. O irmão Sony é pastor ordenado pelas Assembleias de Deus nos Estados Unidos e desenvolve o seu trabalho em vinculação com as igrejas locais dos países onde a entidade está estabelecida. Josias de Oliveira Nunes, 1989.